falar um pouquinho da área, né, de linguística computacional, e também, aí faz essa parte da evolução e foca um pouquinho na rede de transformers, né. Então, a ideia é passar como é que essa parte de linguística computacional tem evoluído e como, hoje em dia, praticamente redes neurais é o que você usa para fazer todas as tarefas relacionadas com linguística computacional. Vou aqui fechar a câmera, então. Vou voltar aqui a apresentação. Então, só falar um pouquinho sobre a complexidade. Tem muita gente aí que não é da área da linguística, né? E falar só como é que ela tem evoluído, né? E qual que é as dificuldades, eu vou falar um pouquinho das dificuldades de pesquisa, a importância da pesquisa e as redes neurais e alguma coisa das pesquisas aqui que a gente tem feito na UFV, de forma sucinta, porque é um assunto bastante vasto, né? Bom, essa parte de linguística computacional, que é processamento de linguagem, também chamado de processamento de linguagem natural, tecnologia da linguagem humana, né? Na verdade, ela é uma área, basicamente, no mundo inteiro, tratada dentro da inteligência artificial, dentro da área da ciência da computação, né? Mas ela é multidisciplinar e ela influencia e recebe influência de várias outras disciplinas, tá? Então, ela é bem tradicional nessa área. Na verdade, até quando surgiu a área de inteligência artificial, o teste de Turing, né, que era o teste para verificar se algum dispositivo era inteligente, era basicamente um teste feito em cima de linguagem natural, né? Era uma comunicação feita em linguagem natural que você teria que verificar se você não conseguiria distinguir se o dispositivo com o qual você estava conversando era um computador, um ser humano, então esse dispositivo tinha passado o teste de Turing, tá? Então, é basicamente um teste de linguagem natural e é de processamento de linguagem natural, e esse teste determinava se alguma coisa era inteligente, né? Então, são áreas, estão sempre juntas, a inteligência artificial e a linguística computacional. E o objetivo, basicamente, dessa linguística, dessa área, é fazer com que o computador possa entender a linguagem natural, extrair informações e comunicar com as pessoas em linguagem natural para desenvolver tarefas, para retirar informações, extrair informações e fazer auxiliar na tomada de decisão. Então, é uma área que, na verdade, envolve várias tarefas e todas relacionadas com linguagem humana. E a linguagem humana está, vamos dizer assim, ela é utilizada em todos os aspectos das atividades. Meu vizinho está fazendo obra, um minutinho só. Ele deve parar com essa... Eles vão fazer obra hoje, né? Mas não está... De vez em quando que usa a furadeira aqui. Bom... Não sei se está atrapalhando muito vocês aí, senão acho que dá para continuar falando enquanto ele está furando. Atrapalha um pouquinho, mas dá para continuar. Fala. Então tá bom, então não vou interromper, não. Bom, tem várias tarefas relacionadas com a linguagem computacional, né? Reconhecimento de voz, esse é um problema que está razoavelmente resolvido, né? Envolve mais, talvez, até o pessoal da eletrônica. Sintetização de voz também é um problema que está razoavelmente resolvido. Um problema que ainda envolve muita pesquisa, ainda não está em aberto, é a compreensão. É realmente o computador compreender a linguagem natural, não somente gerar, mas ele ter um modelo mental do que está sendo expresso, né? Na verdade, ele está não só falando sentenças, mas ele entende o que está sendo dito através de uma estrutura interna que representa aquele modelo mental, né? Modelo mental, quando estou falando, é a organização, a estrutura de dados que está dentro do computador, né? Ou a estrutura conceitual que está representada dentro dos chips do computador, né? Geração de texto é uma área que a gente aqui na UFV tem trabalhado bastante, é uma área que parece ser simples, mas ela
tem muitos problemas em abertos, interessantes, principalmente quando está relacionada com textos poéticos, textos metafóricos, figuras de linguagem, mas geração de texto está sendo muito utilizada atualmente, inclusive pelas empresas. Por exemplo, a Globo, o jornal Globo, eles usam um monte de geração automática de texto para gerar notícias. Nas últimas eleições, os textos relacionados com os candidatos, eles basicamente eram feitos automaticamente, não eram feitos por jornalistas. Né? E muitos textos estão sendo gerados automaticamente nesses jornais. Né? Tradução automática também é uma área que avançou bastante, né, ultimamente, né? As pessoas utilizam muito agora o Google Translator, que atualmente usa a arquitetura de Transformer, né, mas usou várias arquiteturas ao longo do tempo, e ela tem funcionado bem, mas claro que ainda existem limitações, existem avanços a serem feitos. Né? E tem outras tarefas relacionadas com linguagem natural, como categorização do texto, saber, dado um texto, e é uma área também que é bastante ativa em pesquisas. Né? O Ricardo já comentou, mas existem várias dificuldades no tratamento de linguagem natural. Vou falar rapidamente delas, né? Basicamente, quando a gente comunica, a gente não fala tudo, a gente espera que a pessoa já entenda o contexto do que está sendo dito, né? Então, quando a pessoa fala, por exemplo, alguns cachorros lá fora, né? Isso aí pode significar várias coisas, dependendo do contexto que está se tratando. Né? Outra coisa, quando a pessoa fala a frase do tipo, vou frequentemente à praia, se é um mineiro, significa uma coisa, se for carioca, significa outra. Né? Se carioca, significa que ele vai no mínimo toda semana. Se for mineiro, frequentemente pode ser que no máximo uma vez por mês. Né? Então, você tem que conhecer até quem é a pessoa para poder entender o que está se tratando. Né? Sentenças do tipo servidor caiu, aí no departamento pode significar que uma pessoa tropeçou, né? Ou que a máquina caiu. Né? Ou esta casa é uma zona também, é uma sentença ambígua, pode representar várias coisas. Né? Tem várias, as palavras são sendo geradas palavras novas, né? Então é difícil você tratar porque o vocabulário vai crescendo o tempo todo e outras palavras vão caindo em desuso. Você tem várias formas de falar a mesma coisa, por exemplo, falar Maria nasceu 11 de outubro, ou o aniversário de Maria é 11 de outubro, significa a mesma coisa. Sentenças são ambíguas, né? Eu vi Maria fumando de binóculos. Quem estava com binóculo, eu ou a Maria? Né? Ou isso aconteceu quando Maria estava grávida do Lucas, né? Essa frase eu ouvi, né? Às vezes Lucas é o pai, às vezes o Lucas é o filho, né? Que é o bebê. Né? Depende também de como está sendo dito, se você conhece as pessoas. Outra coisa que as pessoas costumam achar que as pessoas falam errado é porque as pessoas falam segundo perspectivas, né? Então, quando você fala assim, vou usar remédio para barata, né? Parece meio estranho, porque você está querendo matar a barata, mas você está falando da sua perspectiva como a barata fosse algo ruim, você está querendo curar, né? E quando você usa veneno para barata, você está na perspectiva da barata, porque para a barata é veneno. E as pessoas falam segundo perspectivas, então por isso que às vezes é difícil compreender e achar que a pessoa está falando alguma coisa errada, né? Bom, e outra coisa que também dificulta a linguagem natural é que a ordem muda o sentido completamente das coisas, né? Sentenças como a bota a gente calça ou a calça a gente bota, né, são coisas completamente diferentes, mas tem as mesmas palavras, só mudou um pouquinho a ordem aí das coisas. E um problema que a gente tem tratado muito nas nossas pesquisas atualmente são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem do tipo metonímia e metáfora, né, por exemplo. Metonímia é quando você usa outro objeto no lugar de outro. Então, por exemplo, João comeu um prato de comida. A gente fala muito isso, mas o João não comeu um prato de comida, ele comeu a comida que estava no prato. Mas isso é tipo de metonímia, né? Ou quando fala assim, os Estados Unidos declarou guerra a outro país, né? Não foi os Estados Unidos, foi o presidente ou governante do país que declarou, né? Então isso dificulta também o entendimento das máquinas, né? A gente consegue lidar com isso razoavelmente bem, né? Figuras de linguagem tipo metáfora, quando você mapeia domínios diferentes em situações distintas, né? Meu casamento está em uma encruzilhada, você está usando
o casamento como se fosse uma caminhada, né? Como se fosse uma jornada, né? Então, isso é uma metáfora. E o tempo todo a gente está usando metáfora, sem perceber, né? Mas para a gente é fácil, mas para o computador é difícil tratar esse tipo de coisa. Então, são coisas que ainda realmente, apesar dos avanços, ainda tem muito espaço para pesquisa, né? Ou sentenças do tipo, Robinho substituiu o Neymar, né? Ou Mano Menezes substituiu o Neymar, né? Esse é um slide um pouco antigo, né? A sentença é igualzinha, mas o significado é diferente, porque o papel da pessoa é diferente. Mano Menezes é o técnico aqui, e ele não entrou em campo no lugar de Neymar, né? Enquanto no outro caso, o Robinho é o jogador, e aí ele substituiu em campo o Neymar. Mas as sentenças são idênticas. Você só sabe a diferença se você conhece as pessoas, ou se você gosta de futebol, né? Quem não gosta vai continuar sem entender. Bom, então isso é só um resumo bem pequeno das nossas dificuldades, né? E a linguística computacional, como eu falei, ela surgiu desde a época do surgimento do computador digital, né? Computador eletrônico, e teve vários períodos aí, mas eu vou falar rapidamente como é que evoluiu e por que nós estamos agora nesse estado atual, né? Ela surgiu lá no início de 50, e depois, a partir dos anos 60, ela dividiu em duas áreas, o tratamento mais clássico, simbólico, e o tratamento mais estocástico, probabilístico, né? No início, que era mais simbólico, né, ela foi muito inspirada pelas teorias de Chomsky, teorias generativistas, onde a ideia era você representar a linguagem natural como uma gramática, como a gente faz nas linguagens formais, né? Quem estudar linguagens formais e autômatas na computação, lembra das hierarquias das linguagens, né? Linguagens regulares, linguagens livre de contexto, sensível a contextos e gerais, né? Então, isso que foi definido pelo Chomsky funciona muito bem para as linguagens formais, principalmente as linguagens de programação, né? Que basicamente são linguagens sensíveis ao contexto, mas para a linguagem natural, que era a ideia de fazer algo semelhante, não deu muito certo, porque é impossível fazer uma gramática que consiga expressar como se comporta a linguagem. E eles olham muito o aspecto sintático, as gramáticas lidam mais com o aspecto sintático, e a semântica da linguagem natural é bem mais complexa, como foi visto nos exemplos anteriores, né, que foram mostrados. Então, apesar do investimento que foi feito, né, no início, não conseguiu ir muito longe, né, e gerou muita frustração, né? Com isso, a linguagem natural caiu assim no ostracismo, porque não conseguiu avançar. A gente recentemente publicou um artigo que está saindo sobre justamente essa evolução, né, e por que não deu muito certo, e foi praticamente uma área abandonada, né, a partir da década de 70, mais ou menos, né. Depois ela foi retomada no início dos anos 80, principalmente ainda usando alguma coisa gerativa, mas começando a usar alguma coisa de probabilidade, né. Os anos 90 teve a revolução estatística, que é basicamente modelar a linguagem como um problema de probabilidade condicional, onde você basicamente tentava prever a próxima palavra a partir da probabilidade, a partir das palavras anteriores, né? Então, basicamente, probabilidade condicional, usando muito modelos de Markov, né? Tentando modelar como se fosse um problema sem precisar lidar muito com as palavras do passado, né? O que não funciona também tão bem para a linguagem natural, porque a gente precisa realmente, às vezes, de ligações distantes para poder compreender uma sentença. Mas funcionou melhor. Tanto que os primeiros, na década de 90 e início de 2000, os tradutores, o Google Translator era baseado em estatística. E vocês podem ver que funcionava, mas tinha muita crítica ainda no Google Translator nessa época. Ele errava muito, né?
Mas já foi um avanço e começou a funcionar para algumas tarefas bem melhor do que a ideia gerativista, né? E aí o pessoal começou a realmente criticar os linguistas, falando que era melhor trabalhar com os matemáticos, né? E toda vez que você demitia um linguista, o desempenho das máquinas melhorava. Isso não é, na verdade, é um pouco, não é bem verdade, sim, porque muita coisa que foi feita inclusive, na evolução da linguística computacional tem a ver com as descobertas na área da linguística pura, né? Então é um pouco injusto essa colocação, mas reflete um pouco a ideia do pessoal da época, né? E então, basicamente, os anos 2000 começou com a contribuição da estatística, e até que em 2010 entrou a parte de redes neurais profundas. E aí, realmente, né, com as placas gráficas, como o Ricardo falou, né, a possibilidade desses modelos extrair as features, né, as características, as estruturas intrínsecas nas linguagens, sem que você precisasse fornecer, né, tornou esses modelos bem interessantes, né, e a partir de então, toda a linguística computacional, todas aquelas tarefas, né, que na verdade tinham vários tipos de modelos estatísticos e modelos para tratar, acabou tudo mudando para tratar com rede neural, né? E hoje em dia, então, não se faz linguística computacional sem ser, talvez um pouco exagero, existem espaços abertos para outros tipos de modelos também, mas eu diria que a maior parte dos modelos que estão sendo utilizados são baseados em redes neurais profundas, né? Então, isso aqui é só para ilustrar, né, que antigamente a gente tinha vários modelos para tratar as várias tarefas de linguística computacional, e hoje em dia, basicamente, o que nós temos é Deep Learning, né, para tratar todos os modelos de classificação, análise de sentimento, extração de entidades, tradução, tudo usando redes neurais. Muda um pouco a arquitetura de rede neural, e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Eu vou pular um pouco essa parte para não ficar muito extenso, deixa eu ver que horas. Para não ficar muito extenso, eu vou pular essa parte aqui, mais a motivação, né, de se trabalhar com rede neural, mas basicamente porque hoje em dia todos os grandes grupos trabalham com isso, investem muito dinheiro, né, inclusive para poder lidar saber como é que os seus produtos estão indo, lidar com tendências de mercado, né? E existe uma grande massa de informação registrada em linguagem natural em todas as áreas. Então, por isso que a linguística computacional ela está sendo utilizada em todas as áreas, e vocês veem que existe um grande mercado, até porque existem produtos que vocês compram aí vamos dizer, que a gente fala off the shelf, né, na prateleira, que estão com linguagem natural, como Alexa, Google Assistente, tudo isso são resultados desse avanço que houve na linguagem natural, né? E por trás, quando você compra Alexa, não é que ali tem uma rede neural, mas ela comunica com a rede neural da Amazon que está fazendo todo aquele processamento para você, né? Então, agora eu vou falar como é que tem sido as pesquisas no processamento de linguagem natural envolvendo Deep Learning, né? Vocês ainda não falaram de redes recorrentes, vou falar sucintamente aqui, né? Mas hoje em dia as redes recorrentes fizeram grande sucesso até 3 anos atrás, e agora é a outra arquitetura que está dominando essa parte, né? Bom, não dá para falar dessas coisas, das redes neurais para processamento de linguagem natural, sem falar de como você consegue colocar texto nas redes neurais. Então, antes disso tudo, né, porque as redes neurais são basicamente, recebem números, e tem como saída, output, números, né? E como é que você consegue colocar texto? E texto que faça algum sentido, né? Que esse texto, essas palavras que você insere na rede neural, ou sentenças, ela tem, de preferência, se elas carregarem alguma coisa do que aquilo está representando, melhor ainda, né? Então, como é que você faz essa codificação para as redes neurais? Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de word embedding, né? Que é essa codificação.
né, dessa informação na forma matemática, das palavras ou sentenças. Hoje em dia a gente trabalha até com sentenças codificadas, né? Então, o word embedding é você representar palavras ou informação léxica de qualquer nível numa forma de um vetor, né, para representar o posicionamento dele num espaço vetorial, né, de N dimensões. Então, com isso você consegue representar palavras e guardar a relação dela com outras palavras. Então, por exemplo, você consegue representar a palavra homem. Esse aqui é um exemplo de codificação no espaço. Claro que aqui está tridimensional, mas a gente codifica isso num espaço n-dimensional, que pode ser de 100 dimensões, 200. Hoje em dia, o Transformer trabalha com 512 dimensões, mas tem 1000 dimensões. Então, aqui é só uma ilustração em 3 dimensões, né? Aqui nós temos homem, né? E a mulher, e você vê que o rei aqui e a rainha guardam, de certa forma, a mesma relação, né, de distância, né, de posicionamento, né? O verbo, a flexão aqui do verbo, né, walking, walked, né, swimming, swam. Aqui a relação de países com suas capitais, né, e você vê que elas guardam uma certa relação de posição, né? E dá para fazer, inclusive, uma vez feita essa representação, você fazer até operações, né? Então, é interessante, né? Esse foi um exemplo logo que a pessoa começou a trabalhar com word embedding, né? Você pega o vetor de rei e subtrai do vetor de homem e soma com o vetor de mulher e você obtém o vetor de rainha, né? Então, é interessante poder fazer essa manipulação, né? E conseguir trabalhar. E esse posicionamento nesse espaço de certa forma, a semântica da palavra, né? E guarda aspectos semânticos da palavra. E na verdade, inclusive sintáticos, né? Não só semânticos, mas sintáticos também. E aí você consegue já passar essa informação para a rede. Tá? E como é que você captura isso? Bom, isso se baseia em num conceito que existe na linguística tradicional, de que a gente conhece a palavra. Isso foi um conceito emitido pelo Fierce em 1957, de que você conhece a palavra pela sua companhia, né? Então, se eu chego para vocês e falo assim, banco, vocês não vão saber do que eu estou falando, mas se eu falo, eu fui sacar um dinheiro no banco, aí vocês vão saber do que se trata, né? E se eu falo assim, eu estava cansado e sentei num banco, aí vocês também já sabem que esse banco tem outra semântica, né? Justamente pela forma de a concorrência das palavras. E é basicamente isso que faz essa representação vetorial. E como é que ela faz isso? Basicamente o que você faz é você treinar. Você pega um corpus bem grande. O que é corpus? Corpus é o que a gente chama... em linguística, um dataset de texto, né? Então, você tem um dataset bem grande, em geral, de milhões de palavras, ou, de preferência, de bilhões de palavras, né? Bilhões de palavras, assim, de tokens, que a gente chama, né? O vocabulário, aí no caso que seria a não repetição, seria na casa de milhares, né? Então, com 10 mil, 100 mil palavras, né? No vocabulário... O alemão, por exemplo, tem 500 mil palavras ou mais. Né? O português não sei quantas tem, mas um vocabulário rico, né, teria no mínimo umas 50 mil palavras. E aí você percorre esse corpus e vai tentando prever. Você constrói uma rede que recebe esse corpus, né? E você vai tentando prever a ocorrência da palavra no contexto. Aí, quando você erra, você vai ajustando os seus parâmetros, né? Até você conseguir prever, dadas as palavras na sua vizinhança, a palavra que ocorre, a palavra central, né? Ou, ao contrário, dada uma palavra, qual é a vizinhança delas, né? E você vai treinando uma rede para prever, né, a probabilidade da ocorrência nesse corpus, e aí quando você consegue prever, você guarda os pesos, você guarda os parâmetros. E os parâmetros são um vetor. Esse vetor. Então, claro, uma rede, em geral, uma rede plana, de uma camada só, e você guarda esses pesos, e aí você tem a codificação
a codificação das palavras, né, e fazendo dentro de um espaço vetorial, guardando a posição dela, né. Então, no final das contas, você tem lá, por exemplo, a palavra linguística e a sua representação vetorial, né. O que cada dimensão guarda, a gente pode especular, mas não importa muito, importa mais é a posição que ela está guardando. Gente, até aí alguma pergunta? Eu estou indo muito rápido? Dúvidas? Eu posso perguntar uma coisa, Alcione? Sim. Porque eu fiquei com uma dúvida, como que vocês tratam casos de preposições aí, de conjunções, principalmente com regências de verbo, nesse caso? Na verdade, quer dizer, a gente coloca o corpus inteiro, né, e as preposições também, ela consegue, na verdade, vamos dizer assim, a gente não trata, quem trata é a rede, por isso que o vetor é de grandes dimensões, né, e a gente não sabe exatamente o que ele está guardando, mas a gente espera que ele guarde, né. E os testes feitos com regência, com preposições, né, ele captura e tem dado certo, né. Agora, por como ele está posicionando, né, e por que ele está posicionando daquele jeito, a gente não sabe muito bem. Aquelas coisas de rede neural acaba sendo uma caixa preta. Mas a gente simplesmente joga lá na rede e ele vai capturando os parâmetros e captura. A ideia é que, o que foi mostrado é que ele captura regência, flexão, inclusive, dependendo do tamanho da rede, ele consegue prever até, vamos dizer assim, a polissemia, né? Então, quer dizer, as várias ocorrências, se bem que quando a gente trata mais com parte de polissemia, a gente não trabalha com o vetor fixo, porque acaba ele guardando quase que mais um sentido só. A gente trabalha mais com o modelo completo que a gente faz o transferlando, mas isso aí já é um pouco mais... foge um pouquinho daqui. Mas a ideia é que... A resposta para isso seria a seguinte: ele captura, mas a gente não sabe como. Obrigada. Um dos problemas da rede neural, e isso envolve não só a linguística, né, mas envolve inclusive as outras áreas, né, é que a gente não tem... É muito difícil extrair a forma como ela captura, assim como é difícil extrair como é que o ser humano representa na própria rede, no próprio cérebro dele, as informações. É uma área em estudo, na verdade. A pessoa de neurolinguística e de neurociência tem trabalhado nisso, com aqueles mapeamentos cerebrais, tentando ver como o ser humano representa, mas ainda a gente não sabe nem como a gente representa exatamente, existe avanço nessa área, mas também a mesma coisa ocorre com as redes neurais, a gente acaba, sabe que a gente sabe que ele representou a informação na forma dos pesos, né, dos parâmetros, mas a gente exatamente como não sabe. Mas o Levi, que é um dos nossos professores aqui, tem trabalhado nessa parte também, né, mas eu não sei como é que está a pesquisa dele no momento. Mas eu não sei, né, como exatamente representar, mas a ideia é que ele trate. Alguns, dependendo do trabalho, algumas pesquisas, eles justamente tiram essas palavras, preposições, artigos, tratam ela como stop words, né, que é palavras sem significado, e aí trabalham só com substantivos, adjetivos, né, e aí facilita um pouco o trabalho deles, né? Principalmente análise de sentimento, alguma coisa desse tipo, não precisa tanto dessas palavras. Mas quando usa para outras áreas precisa, e aí realmente a gente não sabe como é que ele está tratando internamente, mas a gente acha que está tratando. Tá certo? Entendi. Obrigada, senhora. Nada. Bom, isso aqui é um resultado do Glove. Glove tem vários word embeddings, não tem só um, né? O mais famoso, o inicial foi o Word2Vec. Agora a gente tem o Glove, depois que foi da Universidade de Stanford, né, que é representado aqui, e depois teve do Facebook, o Fast Text, né, e hoje em dia o pessoal está trabalhando, em vez de Word Embedded, como eu falei, estão trabalhando mais com o modelo inteiro passando, que é o caso do Elmo, o BERT e outras coisas mais. Bom, o Globo aqui mostra algumas representações, tipo irmão e irmã, né, sobrinho e sobrinha, tia e tia, homem e mulher, né, herdeiro e herdeira, né, aqui mostrando parte mais de família, de algumas coisas
de masculino e feminino, né? Eu tirei mais alguns aqui para não ficar muito, né? Mas eu tinha outros exemplos aqui do Grove, né? Atualmente, nas nossas pesquisas, a gente está trabalhando mais com Fast Text da Facebook, que não só trabalha com a palavra, o Fast Text trabalha com grupo de caracteres. Então, com isso, ele consegue trabalhar com palavras que não existem, né? Palavras novas que vão surgindo, ele consegue trabalhar. Em vez de trabalhar com a palavra inteira, então, por exemplo, se eu uso uma janela de 3 caracteres, ele vai trabalhar com H, E, I, né? E depois o E e R, né? Então, ele consegue... ele trabalha com subwords, né? E com isso ele consegue trabalhar melhor. E os resultados têm sido melhor que o Grove. Bom, então agora eu vou falar um pouco mais das redes neurais voltadas. Deixa eu ver só o tempo meu aqui. Então, acho que ainda está dentro do tempo, né? Vai até meio-dia, Ricardo? Sim, até meio-dia. Então tá. Bom, vou falar um pouquinho das redes neurais, né? E mais focar um pouco no aspecto de atenção, de attention, né? E as imagens que eu vou usar são basicamente não, são do Jay Lamar, né? O Jay Lamar, ele tem um conjunto de explicação para quem quer ter uma noção inicial de como funciona isso, né? Ele realmente é bem didático, não tem... ele é insuperável, assim, na forma como ele representa graficamente essas redes neurais. Então, eu vou aqui pedir licença para ele e vou usar as imagens dele para essa apresentação, tá? Porque não tem como fazer coisa melhor. Bom, né? Na parte... Até 3 anos atrás, o que se mais usava em linguagem natural eram as redes neurais recorrentes. Só para falar um pouco, dar uma ideia geral das redes recorrentes, essa aí é um exemplo, não era uma rede neural recorrente qualquer, né? Era as LSTM, que eram bem famosas, que é Long Short Term Memory, né? Então, a ideia é que elas... bom, redes recorrentes são redes que você reutiliza a saída e volta com elas para a entrada, junto com a nova entrada. Então, você pode representar ela ao longo do tempo como, na verdade, é um módulo só, mas você representa aqui os tempos, o tempo 1, né, o tempo menos 1, o tempo mais 1, né, a gente usa essa representação temporal, mas é uma rede que você, a saída entra de novo junto com a nova entrada. Tá? Com isso, ela guarda o contexto da saída. Isso é importante para quando você está trabalhando com séries temporais, né, ou qualquer coisa que tem série, porque aí você também carrega a informação do passado. O problema é que as redes recorrentes tradicionais, com o tempo, com o que a gente chama de a dissipação do gradiente, né, porque ela vai, a entrada vai, então, vai ser, vamos dizer assim, cair na derivada, né, novamente a derivada, principalmente quando está... se você está usando Schmod, está na beiradinha, fica próximo de zero, multiplicando números muito pequenos, com o tempo aquela informação vai desaparecendo, tendo a ser eliminada, né? Então, as LSTM é uma variação das redes recorrentes, só que ela internamente tem mais alguns módulos para poder manter a informação e a informação não ser dissipada. Então, cada caixinha amarela dessa que representa uma rede neural interna que vai guardar informações, vai manter informações ali. E aí você tem um vetor que é do contexto e um vetor que é da entrada e da saída anterior, né, onde você faz inserção, aqui no caso, você apaga informações e você insere novas informações e você calcula o que vai sair na próxima etapa. Então, por exemplo, se você está recebendo uma sentença, né, uma palavra, e uma palavra indica agora que você está falando de outra pessoa, e agora você está falando de uma pessoa que mudou o gênero de masculino para feminino. Então, você tem que apagar a informação que você está falando do gênero feminino, e inserir que está uma informação que está tratando agora do gênero masculino, né? E calcular o que vai sair, como, por exemplo, o número, né, para trabalhar com plural ou não. E aí essas redes neurais guardam mais essas informações e consegue guardar informações de longo prazo mais tempo. Tá? Então, essas redes, por exemplo, que o Google Translate usou para substituir os modelos estatísticos
no início de 2000, né? Então, os modelos melhoraram um pouco por causa que começou a usar essas redes recorrentes, né? E aí conseguia guardar melhor essa informação, tá? Então, essas redes, o Ricardo vai falar com mais detalhes mais para frente, né, em outra aula, mas a ideia é que elas consigam trabalhar com informações do passado, a manter mais as informações do que as redes recorrentes tradicionais. Tá? Bom, aqui é só explicando mais ou menos cada simbologia, né? Cada caixinha amarela é uma rede neural, cada ponto vermelho aqui é uma operação pointwise, né? De soma ou de multiplicação dos vetores, né? Isso aqui é a transferência de vetor. Quando você tem duas setas unindo, você está concatenando os vetores, e quando tem ela separando, você está fazendo uma cópia dos vetores, né? E ali é a evolução do tempo. Ela é bastante complexa, cada nó desse, né? E o problema é que, na verdade, você não consegue paralelizar muito as informações no tempo, porque no tempo tem que ser uma de cada vez. Então, você perde um pouco de paralelismo quando está usando rede recorrente, não se beneficia tanto. E depois teve outras variações dessas redes recorrentes para ficarem mais simples, como, por exemplo, o uso da GRU, que é a Gate de Recursive Unit, né, que ela conseguia diminuir um pouquinho a complexidade das LSTM aqui. Tá? Aqui tem a informação mais detalhada de cada uma das operações, né, e aqui tem duas esteiras, o contexto e o tempo anterior. A GRU elimina o contexto e agrupa tudo numa só, então a GRU fica mais simples que a LSTM. Né? Mas eu só quis apresentar a LSTM só para falar que, na verdade, uma evolução que houve na LSTM, e que foi a terceira ou quarta geração do Google Translator, foi inserir o módulo de atenção, né? Que isso vai ser importante para a gente entender depois do Transformers também. Tá? O que é o módulo de atenção? O problema é que, mesmo nessas redes, a gente acabava dando ênfase no último elemento, na última camada da rede. Né? Quer dizer, você está, por exemplo, fazendo uma tradução, né? Que eu te amo, né, para I love, de português para inglês. Né? Você entrava em sequência com eu te amo, e depois você, basicamente, trabalhava com o modelo sequência-sequência, né? Então, você tinha uma parte da rede recorrente fazia a codificação, então você entrava eu te amo, e ela gerava um vetor codificado, então, que seria o contexto, esse contexto passado pelo decodificador, que gerava I love you. O problema é que, nessas redes, ela acabava dando ênfase à última palavra, o I love you. Não, desculpa, eu te amo, né? Nessa frase não vai ter problema nenhum. Tá? Mas em algumas frases mais complexas, né, você acabava dando muito peso para a última palavra, né? E, às vezes, você precisava olhar as outras palavras, as outras codificações das outras palavras que ocorreram anteriormente, né? E era um pouco perdida essa informação, né? Então, a ideia de colocar atenção nas redes era você poder guardar cada uma desses vetores em cada uma das etapas e depois passar todos esses vetores para o decodificador, mas, de certa forma, calculando a cada momento para qual desses vetores você tinha que dar atenção. Então, essa é a ideia do attention, do modo de atenção. É você fazer um cálculo para verificar qual desses vetores você deve dar ênfase, né? Você dá mais atenção. Então, né, aqui vou colocar aqui um videozinho do Jay Lamar, né? Vou colocar a velocidade um pouco menor. Então, ele está traduzindo francês, né, para o inglês, né? Então, je suis étudiant, não sei como é que fala francês, né? Étudiant, né? Se é alguma coisa assim, né? E ele gera um contexto, ele codificou, né? E agora ele depois passa isso para o decodificador, que vai gerar a frase lá, né? I am a student, né? Um passo a passo.
Então, até aí tudo bem, mas para frases muito grandes, você acabava dando esse vetor de contexto, pesava muito na última palavra, né? Então, a ideia é, usando a ideia de atenção, ver aqui, então, usando a ideia de atenção, você passava todos os vetores de cada etapa, de cada tempo, né, para a parte de decodificação, e ele fazia um cálculo para verificar para cada palavra para qual módulo deveria dar atenção. Claro que esse cálculo é multiplicando por uma matriz, que vai fazer depois um softmax, e vai verificar qual é a parte que vai dar mais atenção. E isso tem que ser treinado inicialmente para ele poder saber para cada palavra e em cada sentença qual o módulo que deve ser dado mais atenção, né? Então, eu voltou aqui para essa parte, né? Mas, basicamente, né, para ir mais devagarzinho, né, você faz... Vou voltar um pouquinho aqui. Você passa todos os estados que foram criados, e você, né, depois tem um score de atenção, né? E esse score de atenção, você faz um softmax para verificar, né, dentro do valor de 0 a 1, qual que você deve fazer atenção. Aí você vai multiplicar esse score pelos os estados escondidos, né? E aí você vai ter para quem se deve dar mais atenção, e aí com isso você junta com a última etapa, né? Não lembro se é operação de concatenação ou a soma, ele deve fazer. Não, aí ele soma todos os vetores, já aqui com o softmax, você vê que o mais escuro, né, é o que tem que ser dado mais atenção, e aí ele pega isso, esse vetor, depois eu não sei se ele soma ou concatena aqui, mas faz alguma operação de junção do vetor da etapa 4, tá? Então... Tá, eu não vou... Isso aqui ainda continuando, mas aí, o que é interessante nisso aí é que, no final das contas, o que você conseguia, né? Você conseguia algo que os linguistas, nos outros modelos, principalmente os modelos estatísticos tradicionais, tinham maior trabalho em fazer, principalmente quando você está fazendo tradução, né? Eu estou dando muita ênfase aqui na tradução, mas, na verdade, é que a tradução ele é uma tarefa completa, que ele envolve aspectos que várias outras tarefas têm, né? Mas uma coisa que o pessoal da linguística computacional tradicional tinha trabalho é fazer alinhamento das palavras, e você tentar alinhar a entrada e a saída, principalmente quando está trabalhando com tradução, para saber quais aspectos que tinham sido, que seriam importantes durante uma tradução, né? Para poder fazer o alinhamento das frases corretamente. E o modo de atenção faz isso de graça para você, fazendo aqui um mapa como é que chama mesmo esse mapa? De hot... Esqueci. Mas, assim, eles... O Ricardo falou. De calor? Isso, né? Que aí você... Obrigado. Né? O modo de atenção justamente é isso, ele faz o alinhamento para você, né? E ele faz isso de uma forma até melhor que os seres humanos conseguem fazer, né? Então, ele te dá isso automaticamente, né? Então, foi um grande avanço, foi a terceira geração lá, a terceira ou quarta geração lá do Google Translate, que também, quando ele colocou o modo de atenção, ele melhorou bastante. Eu uso o Google Translator desde da surgimento dele e noto que ele tem evoluído, mas às vezes nem sempre. Teve uma época que ele fez uma mudança do modelo e que eu achei que ficou pior, né? Mas depois ele voltou a melhorar, né? Então, dessas várias gerações aí, ou quando colocou modo de atenção, né? Fez alguma coisa desse tipo. Bom, e aí entramos agora no último modelo, que tem sido a forma, vamos dizer assim, que revolucionou bastante a linguística computacional, né? Está sendo utilizada em todas as tarefas de linguística. Por um lado, se ajudou bastante, por outro lado,
tornou assim, inviável competir com muitas dessas empresas atualmente, porque é um modelo que exige muito equipamento, né? E coisa que nem todo mundo consegue ter, né? Que é a ideia do Transform. Mas para chegar aqui, foi importante falar das outras etapas para a gente entender exatamente como é que ele funciona. E, basicamente, ele é uma expansão desse modo de atenção, né? Olhando o modo de atenção, né, os pesquisadores da Google, né, eles olharam assim, será que se a gente tirar fora as redes, você trabalha só com atenção, né, será que isso aí não é o suficiente? Né? E aí veio o artigo, né, famoso da Google, o artigo seminal, que é o Attention is all you need, né, quer dizer, tudo que você precisa é de atenção, né. Ele foi publicado em 2017, recomendo a todo mundo que realmente vai trabalhar com rede computacional que leia o artigo, né? E até não é tão complexo assim, quer dizer, é complexo, mas não tão. Mas, assim, e para quem quer entender, né, aí eu recomendo fortemente ver os blogs do Jay Alamar, que são muito bons. O Jay Alamar, ele é um pesquisador, né, não sei se é pesquisador, mas é mais um profissional, ele não tem doutorado, mas é um cara que é chamado para palestra no Meet, e vai jogar, porque ele realmente consegue fazer uma divulgação muito boa, né? E eu vejo as pessoas usando bastante material dele, e não necessariamente dando o devido crédito, né? Mas então eu estou dando ênfase aqui, né, que eu estou abusando do material dele. Bom, né? Então, a ideia, por que usar atenção? Então, quais foram a limitação dos modelos até o momento, que estavam indo bem, né? Mas por que o pessoal resolveu avançar mais um pouquinho? É porque os modelos LSTM, usando atenção, ou GRU, eles ainda tinham problema da paralelização. Eles não conseguiam se beneficiar totalmente da paralelização, né? Por causa justamente desse negócio de você inserir as entradas a cada tempo. Você tem que processar, depois a palavra I, depois a palavra love, depois you, né? A ideia é que seria bom se você pudesse entrar com tudo de uma vez e processar tudo paralelamente. E aí você se beneficiaria mais do hardware subjacente, né? E a outra coisa também é que mesmo com atenção, ainda algumas coisas eram perdidas ali por conta da parte de tempo, né? Então, a ideia é eliminar toda a rede recorrente, e, na verdade, o Transformer tem sido até especulado se ele não pode eliminar todas as outras redes em outras tarefas, como, por exemplo, redes convolucionais na parte de imagem, né? Então se especulando se o Transformers vai ser o fim das redes convolucionais, recorrentes e tudo, né? De qualquer forma, né, não sei se é o caso, mas se você tem hardware suficiente, elas realmente conseguem ter um bom desempenho, né? Mas elas exigem também muito hardware. Porque para eliminar essa sequência, você vai ter que ter uma entrada muito grande, né? E você vai ter que trabalhar com muitos parâmetros, né? Então, não é uma coisa tão pequena assim, né? Essa é a arquitetura que está no artigo, tá? do Transformer. O que o Transformer é? O que ele, basicamente, ele tem de elemento, né? Aqui é o Transformer usando os dois modos de codificação, né? Codificação, o encoder e o decoder. Você tem vários modelos que usam só parte deles, né? A gente tem, inclusive, usado um ou outro também, dependendo do caso, né? Mas cada módulo dele, né, tem um modo de atenção, que é basicamente aquela parte de você ter vetores, né, e matrizes, né, que você possa multiplicar e ver para quem você deve olhar mais, né, dar mais atenção, né? E você tem depois uma rede normal, totalmente conectada, uma rede densa, né? Então você vê que aqui você não tem convolução, você não tem rede de recorrência, é só isso, né? Então, e no caso, esses módulos aqui são módulos que chamam de self-attention, que a gente é um pouquinho diferente, mas é basicamente atenção, só que voltado na própria sentença, né?
Foi feito inicialmente para sentenças, mas ele tem sido usado atualmente até para imagens, né? Então, e tem mais algumas coisas, tipo, tem que codificar a posição, porque uma vez que você não está trabalhando com sequência, né, redes recorrentes você não precisa codificar a posição, porque cada posição vem com o tempo, né? Eu te amo, então o eu vem primeiro, no tempo 1, depois T, né, vem no tempo 2, então a posição já está codificada no tempo. E nesse aqui, como você vai com todo mundo de uma vez, você tem que codificar a posição. E quando a gente trabalha com convolucional, a gente também pode trabalhar com convolucional para processamento de texto, a gente já usou bastante. A convolucional você consegue, de certa forma, codificar tempo por causa dos filtros, né? O filtro trabalha com janelas, né? Então, de certa forma, você está codificando uma certa posição ali. Mas com transformer não tem, então você tem que também ter uma codificação de posição, né? Então, essa é a arquitetura geral do artigo. Tudo bem até aí? Pode interromper se tiver dúvida. Então, tá, gente. Aqui é o exemplo também de tradução, né? Você tem várias camadas de codificação, que é a repetição daquele módulo, e depois várias camadas para decodificação, né? E aqui você vai entrando também de volta aqui, o que vai saindo, né? Lá no decoder, né? Cada encoder tem um modo de alta tensão, né, self-attention, e uma camada de feed-forward tradicional, que é totalmente conectada, né? O modo decoder tem mais o self-attention, um encoder decoder attention e uma camada densamente conectada também, né? Deixa eu só desligar com a lâmpada tocando. Opa, casquei aqui. Bom, ele usa, você tem que codificar na forma de embeddings, né, o texto. Então, o texto, cada palavra é codificado com vetor. No caso que está no artigo, eles codificaram cada palavra com um vetor de 512, né? Então, você imagina qual o tamanho dessa entrada, se cada palavra é 512. Você tem não sei eu não lembro qual foi o tamanho arbitrário da sentença que eles colocaram lá, né? Arbitrário, mas tem que ter um tamanho, né? Mas então você vê quantos neurônios, né, quantas unidades neuronais, né, precisa para você fazer essa entrada. E aí você tem a parte de codificação de posição, que não está aqui, e aí você joga no modo de atenção, né, de self-attention, e depois aí gera um vetor Z aqui de saída, né? E você vai aí codificando, aí vai para a feed forward, depois vem o vetor R e vai assim, camada a camada. Então, isso que funciona de modo geral, né? A ideia do attention, por que chama self-attention? Até o momento tem que falar de attention, né? Aqui no Transformer ele usa o conceito de self-attention. É porque quando a gente está falando nas redes recorrentes tradicionais, a gente estava vendo na saída para quem ele tinha que olhar na entrada, né? Para dar mais atenção na hora que está codificando lá, né? Mas agora, na entrada, eu tenho que olhar quais eu tenho que olhar quando eu estou trabalhando com aquela palavra de entrada. Então, por isso que eles chamam de modo self-attention, que é a própria atenção na própria entrada, né? Essa é basicamente a diferença. E aí, né, para cada palavra, né, por exemplo, aqui ele está tentando entrar a sentença. O animal não atravessou a rua por causa que estava muito cansado. Aí esse it aqui, para quem que tem que dar atenção, esse pronome, né? Aí, no caso aqui, a rede vai falar para ele que ele tem que dar atenção ao animal, alguma coisa, ao tempo aqui verbal, né? Ao verbo auxiliar e o tempo, alguma coisa na rua, mas o principal é o animal, né? Na verdade, ele não trabalha com uma camada só, ele pode trabalhar com vários aspectos, né? E aí, por isso que, na verdade, o modo self-attention usa vários módulos, que na nomenclatura dele, eles usam heads, né? Então,
muitas cabeças, many heads, né, para poder calcular. Tem aqui o exemplo de um collab deles, né, deixa eu ver aqui, que aqui, por exemplo, cada uma daqui é uma camada de atenção. Então, por exemplo, o it, né, aqui está falando para cada uma das camadas, né, como deve dar atenção, então, porque com isso ele consegue capturar vários aspectos. Ele pode estar querendo dar atenção num sentido de tempo verbal, no outro sentido, que é o sujeito da sentença, ou no outro sentido que é, sei lá, o gênero, e aí esses vários aspectos são capturados. Novamente, eu não vou dizer o que cada camada captura, porque ainda assim é uma caixa preta, a gente não sabe como, mas a ideia é que está capturando vários aspectos da atenção, né? Bom, voltando, acho que agora estou no lugar errado, tá? E no caso aqui do Transformer, o Self-Attention, ele basicamente, ele é um pouco diferente do Attention, né, porque ele utiliza 3 vetores, né, que é um chamado Query, outro Key e outro chamado Value, né? O Query e o Key é para calcular o quanto deve dar atenção, e o Value é o valor, é um valor que deve ser passado de acordo com a atenção, né? Esses elementos são obtidos a partir da multiplicação por uma matriz que é gerada no treinamento, com corpos gigantescos, né? Eles treinam o Transformer com a Wikipedia inteira e mais outro corpo de bilhões de palavras, né? Para poder gerar esses vetores que você vai multiplicar o embedding de entrada e obter esses vetores para verificar a tensão. Então, essa multiplicação por esse embed é feita só na primeira camada, depois, a partir daí, é só a saída de cada camada que vai ser multiplicada por esses vetores, essas matrizes, né, para gerar os vetores de atenção. Tá? São abstrações, na verdade, não dá para falar muito bem o que é o query, o key e o value, mas a ideia é basicamente essa, que o query e o key, eles calculam a atenção e o valor passa o valor que deve ser dado de atenção. Então, basicamente, na entrada, né, você multiplica os embeddings, né, por essa matriz e obtém aqui são matrizes porque são várias entradas, né, então, na verdade, você trabalha sempre com matriz, não trabalha com vetor. É sempre multiplicação de matriz, mas para simplificar, a gente fala aqui vetor, porque a gente aqui é só questões didáticas, né. Então, a ideia é que, aqui um exemplo simples, né, você está entrando com uma sentença que só tem 2 palavras, think machines, e aí você pega a sua entrada, né, aí já foi gerado o query, o key e o vector, aí para cada palavra da sentença, você vai multiplicar a query pela key, e vai obter um valor, né. Esse valor é dividido pela raiz quadrada da dimensão da chave, que aqui no caso a chave é de 64, então é dividido por 8. Por que isso? Bom, é porque, na verdade, não precisa da divisão, mas isso, segundo eles, gera mais estabilidade, né, na rede, e ela converge mais fácil. Tá? Depois você faz um softmax, aí o softmax é aplicado no valor, então você vai saber o que de informação você deve passar em relação a cada elemento, e aí você soma depois esses valores e obtém um vetor Z. Para cada palavra você obtém um vetor Z. E esse vetor Z que aí é aplicado, que é usado para a saída, né? Então, basicamente, você faz o softmax, aqui é a representação que você trabalha mais com matriz, né? Então, para cada palavra você obtém isso e obtém depois a matriz Z, né? Porque para as várias palavras que você está entrando. Tá? Então, você teve aí, basicamente, aquela que você fez lá no módulo de atenção, só que agora você está fazendo com self-attention, que é com as próprias palavras da sentença. Né? E só para lembrar também que você está trabalhando com várias, quer dizer, não está trabalhando só com para a mesma palavra, você está trabalhando com várias módulos de atenção, com várias cabeças, né? Então, no final das contas, você obtém uma grande matriz aqui que você multiplica pelos pesos e obtém a matriz Z de saída aqui, né? Então, que é de todo mundo, né? De todas
as várias cabeças de todas as palavras. E isso aí vai servir para a próxima entrada da próxima cadeia da matriz. Que aí você vai passar pela rede, aí depois passa pela rede densa e aí vai para a próxima camada, né? Essa rede densa é a mesma que é aplicada para todas as palavras. Bom, isso aqui é só para lembrar que são várias camadas, né? Então, e aí, cada camada tem a ideia, cada camada, como eu falei, foca em um aspecto que deve ser dado de atenção para cada palavra que está sendo analisada. Então, dá para ver que é uma coisa que exige muito de equipamento, porque acaba você gerando muitos parâmetros, né? Então, aqui, basicamente, o exemplo, né? E a parte da posição também, que eu não falei até agora, que você precisa codificar em cada, daquele vetor de 512 que está entrando, uma codificação de posição para saber se aquela palavra é a primeira, aquela palavra é a segunda, né? E essa codificação não pode ser uma coisa tão simples, porque ela tem que lidar com o tamanho arbitrário de sentenças, e também tem que ser algo que se preserva durante as transformações algébricas. Então, eles fazem uma codificação baseada em seno e cosseno, né, e conseguem preservar o posicionamento da palavra, né? Então, não é uma coisa tão óbvia assim, é uma fórmula que calcula, né, o posicionamento em cima dessas funções de seno e cosseno. Então, aqui um exemplo, né, do que vai ser adicionado, né, essa primeira palavra, a segunda palavra. Você olhando aqui não consegue ver por que ali é a primeira, a segunda ou a terceira, né, mas isso fica codificado para o computador entender. Tá? Bom, o que mais? Bom, ainda mais alguns detalhes a mais na arquitetura, né? Não é só isso, além da codificação do posicionamento, que tem que ser adicionado, ele também usa a conexão residual, né? O que é conexão residual? É quando você passa a entrada direto para a saída, né? Adiciona isso elevado, isso ajuda a não perder informação, né? Além das informações adicionadas, né? Você mantém a informação passada. Então, tem camadas de conexão residual, né, e que são adicionadas à saída e também são normalizadas. Tá? Então, você vem entre cada camada e vai adicionar. Adicionou aqui entre o módulo de self-attest e a saída de self-attest e a camada também de feed-forward, né, densamente conectado, também levou uma camada residual. Tá? Então, isso é uma técnica muito utilizada, principalmente quando você tem muitas camadas, para poder não perder informação. Bom, o que mais aqui? Aqui é só o funcionamento dele completo na tradução. Deixa eu ver aqui. Foi muito rápido aqui. A entrada, né, e a saída, você vê que a saída aqui, ele vai entrando aqui também, para poder emitir. Novamente falando, isso aqui é a arquitetura dele completa para tradução, mas a gente utiliza muito pedaços dele. Esse pedaço aqui, por exemplo, do codificação, né, tem você já ouviu falar do BERT, né, ele basicamente é o modo de encoders, né. A gente utiliza o BERT para fazer muito a ideia de pergunta e resposta, mais perguntas e respostas e similaridade de texto, a gente usa esse segmento aqui. Essa parte aqui é muito utilizado para geração de texto, então GPT, GPT-2, GPT-3, né, utiliza, né, o meu aluno de mestrado, o Matheus, né, ele trabalhou com geração de texto de música e usou esse segmento aqui, Transformer, usou o GPT-2, porque não tinha condição de usar o GPT-3, né, e usou para gerar música, ou poesia, ou música em geral, né. Então, a gente trabalha, às vezes, com pedaços dele, tá? Mas já com modelos pré-treinados, porque a gente não tem condições de fazer o treinamento, não com o equipamento que a gente tem atualmente, né? Então, a gente usa, já adiciona, a gente faz um fine-tuning, né, no modelo que já existe para poder adaptar aos nossos propósitos aqui. Tá? Tinha uns collabs para mostrar, mas a gente mostrar, só falar, deixa eu ver como é que está a hora aqui. Nem passei, né? Então, acho que eu vou... Basicamente, só falar rapidinho aqui, não vou mostrar nem os collabs.
Os collabs você pode depois me enviar que eu divulgo lá. Se você quiser gravar um vídeo assíncrono falando dos collabs, a gente coloca lá Ah, então tá. depois. É só para divulgar aqui o grupo, Uhum. né? A gente trabalha mais com anotação semântica e geração de texto, na similaridade semântica, e a gente tem um grupo de pesquisa em linguística computacional, que temos atualmente 2 alunos de doutorado, que é o Maurílio e o Lucas, um aluno de mestrado que deve defender agora, e 4 pesquisadores, que sou eu, o Luiz Carlos, professor da DPI, né, a Alexandra, que é da área de linguística, e a Adriana, que é do departamento de letras, né. Mas basicamente é isso. Então, desculpa ter passado o tempo, tá, Ricardo? Se tiver alguma pergunta ainda ou não, e os collabs depois a gente vê. Obrigado, gente.